por raça, gênero, religião, orientação sexual ou nacionalidade. Toda discriminação é prejudicial e deve ser combatida. Este compromisso está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em vários tratados internacionais assumidos por diversas nações, como o Brasil. No entanto, mesmo com a existência de acordos e leis com punições para quem comete racismo, xenofobia ou outras formas de discriminação, existem países que não conseguiram coibir os casos. A Alessandra mora na Índia e vai mostrar que, por lá, os hindus são divididos numa hierarquia de castas, como prevê a religião predominante do país, o hinduísmo. Alessandra, explica pra gente como funciona aí. Olá, o meu nome é Alessandra Nirvan, eu sou de Curitiba, no Paraná, e eu moro na Índia já há 9 anos. Eu vim morar aqui na Índia porque eu me casei com um indiano e aqui na Índia eu trabalho, eu sou fotógrafa. As castas aqui na Índia, elas são 5 castas, mas essas 5 castas, elas se dividem em várias subcastas. A discriminação, ela acontece por causa das castas, né? Então, as pessoas que têm uma casta mais elevada, eles têm discriminação contra as pessoas de castas mais baixas. Quando eu me casei com meu esposo indiano, o pai dele não aceitou o nosso casamento por eu ser uma pessoa que não sou da casta do meu esposo. Aliás, eu não sou de casta nenhuma, porque eu não tenho casta, né? Eu sou brasileira. Uma coisa interessante é que os budistas que são pertencentes a esta casta, que seguem Dr. Ambedkar, eles são pertencentes à casta mais baixa da Índia. E a casta mais baixa da Índia é uma população de mais de 50% da Índia. E a casta mais alta, que é a casta dos Brahmins, é de uma população de cerca de somente 3% da população da Índia. Existe uma lei na Índia que proíbe a discriminação por causa de castas ou discriminação racial. Essa lei na Índia, ela prevê que uma pessoa que comete discriminação, ela pode pegar até 5 anos de prisão. Porém, na prática, a gente vê que isso não funciona. E a gente vê que a maioria das pessoas que poderiam se beneficiar com essa lei, elas não conhecem essa lei. E para falar sobre esse assunto, convidamos a professora de Direito Internacional, Priscila Caneparo. Doutora Priscila, seja bem-vinda ao Como Funciona Aí. A gente viu o vídeo aí da Alessandra contando sobre a lei que existe já na Índia, mas essa questão das castas no país, ela já deixou de ser institucionalizada. Mas como que o país reage a casos de denúncia e essa situação quando há discriminação em relação às castas? O sistema de castas na Índia, ele continua existindo numa perspectiva prática. Então, a ONU basicamente estima que 260 milhões de pessoas continuam a sofrer discriminação em relação à casta. A Índia instituiu uma constituição que prevê a igualdade entre todos os cidadãos e também uma lei, né, que proíbe a discriminação baseada em casta. Nessa perspectiva, e em um aspecto infraconstitucional, nós temos 2 leis importantes, justamente que dão ensejo para o governo proibir tal discriminação e tal ensejo prático, né, de falta de oportunidades para as castas, que é a Lei de Proteção dos Direitos Civis, de 1955, e também a Lei de Proibição de Agressão contra Povos Tribais, de 1989. Ambas as leis estabelecem, por assim dizer, uma criminalização de qualquer discriminação, seja institucional ou seja societária, frente às castas, frente a esse regime que uma outrora fora institucionalizado das castas.
Dentro dessa perspectiva, a gente se pergunta, como é que o governo indiano consegue implementar essas leis, né? Para além da teoria, inclusive as medidas efetivamente de ações afirmativas, cujas quais visam reservas de emprego, cotas educacionais e outras questões que insiram essa parcela da população marginalizada dentro da sociedade. E dentro dessa premissa, a gente tem que pensar que a Índia é um país muito grande e ainda assim a gente observa que as medidas são diferenciadas a depender da região, ou seja, essa eficácia para acabar com a discriminação das castas depende muito em qual região da Índia nós estamos. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU também tem trabalhado nesse sentido, né, de abolir até ou modificar esse sistema de castas. Como que tem sido a atuação da ONU nessa situação? Desde 2007, a gente observa que a Comissão das Nações Unidas para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ela tem manifestado a sua inquietação em relação ao racismo e também ao sistema de castas que continua enraizado na sociedade indiana. Então, basicamente, essa comissão ela vem apelando para que o governo indiano haja mais efetivamente, de forma mais incisiva para acabar com esse sistema de castas, né? A comissão ela abordou alguns pontos falhos em relação às políticas governamentais, em relação efetivamente a essa proteção das castas mais baixas, que são os Dalits. Efetivamente, ela falou, a gente precisa ter um programa policial que venha efetivamente a acabar ou abolir com esse sistema de castas e que esses policiais não estejam envolvidos na violência contra essas castas mais baixas. Porque o que a ONU observou é que essa conjuntura policial indiana, ela acaba por perpetuar a violência contra os Dalits. E dentro dessa premissa, a ONU vem tentando fazer com que o governo implemente também uma capacitação de agentes públicos, principalmente quem lida diretamente com essa violência. E em 2015, mais recentemente, os relatores da ONU, eles voltaram esforços específicos para a necessária proteção e promoção de consolidação de direitos para as vítimas de preconceitos, os Dalits, efetivamente contra meninas e mulheres. Porque a gente tem observado, né, uma crescente onda de exposição dessas meninas e mulheres Dalits aos crimes de violência sexual. Vamos voltar à Índia. A Alessandra mostra agora que, além das dificuldades com a discriminação por conta das castas, a população convive também com preconceito pela cor da pele. Outra coisa que causa discriminação aqui na Índia é a questão da cor da pele, né? A gente vê muitas pessoas falando na televisão, tem muitos anúncios prometendo que se você usar tal produto cosmético, a pessoa consegue clarear a pele. Então aqui na Índia as pessoas, elas chegam, quando elas não usam, né, esses produtos caros para a pele, o que elas usam? Elas usam talco na pele das crianças, na pele dos bebês, né? Os meus filhos, eu casei, meu marido, ele era viúvo, ele tinha 2 filhos antes do nosso casamento e as crianças, elas eram sempre branquinhas assim, né? Parecia que eles tinham a pele muito clara. Mas depois que nós casamos, eu nunca passei talco, né, nas crianças. E num dia nós visitamos uma família amiga, né, do meu esposo, e a senhora, né, da família, ela olhou para minha filha e ela começou a reclamar para o meu marido, falou: meu Deus, mas o que está acontecendo com a sua filha? Olha a pele dela, ela está muito escura, vocês estão deixando ela muito no sol, vocês têm que cuidar, porque daqui a pouco ela cresce, vocês têm que arranjar o casamento, como é que faz? Eles não aceitam que eles têm a pele escura e eles querem parecer que tem a pele mais clara. Aqui a discriminação é mais escancarada, né? E é muito mais recorrente e a maioria dos indianos, eles são muito pacatos, eles aceitam e acabam cedendo a essa discriminação e não fazem nada para mudar isso. Doutora Priscila, a gente percebe que existe um racismo estrutural na Índia. O que o país também tem em relação a leis já voltadas para o racismo
E se esse racismo tem uma relação, a gente pode dizer, com essa marginalização em relação também às castas. A Índia se nega que existe esse racismo estrutural na sociedade indiana, mas é lógico que esse sistema de castas acaba por reverberar também em relação à cor da pele da pessoa. Nesse sentido, ainda que em termos teóricos mesmo, né, faltando uma implementação prática, a Índia é signatária de diversos tratados de direitos humanos no âmbito internacional. Dentre eles, a gente tende a destacar aqueles cujos quais se interligam com esse combate efetivo do racismo estrutural. Quais são eles? O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção para a Proteção das Crianças e a Convenção também para os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ainda que a Índia seja signatária de todos esses documentos, a gente observa que não há uma perspectiva prática de implementação. Faltam esforços para implementar. Então, basicamente, a Índia vem a unir esforços em ambiente internacional para fazer parte, para ser signatária desses tratados, mas faltam programas públicos efetivos dentro do continente para trazer a implementação de fato dos termos desses documentos. E é inegável que a Índia, sendo signatária de tais documentos, ela precisa unir esforços imediatos e urgentes para se transpor à realidade e à proteção dos direitos, especialmente das mulheres Dalits e das crianças Dalits. Doutora Priscila, e a gente viu também a Alessandra comentando sobre essa indústria dos cosméticos que traz aí produtos para embranquecimento da pele. A gente sabe também que existe um movimento de combate a essa associação da pele mais clara e a beleza, vamos dizer assim, da mulher. Como que o governo pode fazer aí uma forma de conscientização a respeito dessa campanha de embranquecimento, né, essa necessidade de embranquecimento? O interessante é que aqui no Ocidente a gente já tem algumas campanhas, né, para inclusão a partir da indústria dos cosméticos. Lá na Índia, eles estão no movimento contrário. Então, basicamente, a indústria dos cosméticos ela vem ganhando muita força a partir daqueles produtos cujos quais trazem essa perspectiva de clarear a pele. Dentro dessa perspectiva, o Estado tem um papel importante na promoção da conscientização e na regulamentação adequada desses produtos. O que ele pode fazer? Ele pode proibir propagandas em relação a esses produtos que visam, que tendem a alimentar esse racismo estrutural. Pode fazer também políticas, né, de conscientização para a população, que de fato toda e qualquer cor da pele tem que ser inclusa dentro da proteção dos direitos e principalmente tem que ser aceita dentro dessa sociedade, e uma regulamentação ainda mais rígida para essa indústria de cosmético, como a gente observa que muitos países aqui do Ocidente têm feito, né, garantindo esforços para que não se tenha essa discriminação em relação à cor da pele também. Só que é importantíssimo destacar que o Estado sozinho não consegue reverberar em muitas parcelas societárias. A gente precisa de campanhas de conscientização sobre os danos psicológicos e físicos, advindo do contexto, efetivamente, do Estado, mas também da parcela da população civil. Eu digo aqui por intermédio de ONGs e por intermédio de atores transnacionais, que são as empresas de cosméticos. Elas próprias, obviamente, partilhando de uma ideia de conscientização, têm que levar essa informação para a sociedade indiana, porque muitas vezes o Estado ele fica de mãos atadas em relação a esse programa de conscientização que faltam esforços, principalmente da grande mídia. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. O Como Funciona Aí está de volta. A gente desembarca agora no Japão. Por lá, a Constituição japonesa coíbe toda forma de discriminação, por raça, credo, posição social ou origem familiar. O Lucas, que mora em Tóquio, mostra que apesar do Japão receber uma grande quantidade de profissionais de outros países, os estrangeiros são alvo de preconceito. Lucas, é com você. Tudo bem, galera do Como Funciona Aí? O meu nome é Lucas e eu estou falando aqui direto de Tóquio, no Japão.
Eu nasci em Brasília e já faz um pouco mais de 7 anos que eu estou morando aqui. Em 2016, eu recebi uma bolsa do governo japonês e vim aqui estudar um doutorado na Universidade de Tóquio. Hoje em dia, no Brasil e em outros países, a gente observa muito racismo de brancos contra negros. Mas aqui no Japão é uma questão muito mais entre japoneses e todas as outras nacionalidades. Então, observa-se muito menos a diferença na cor da pele, mas sim a questão da nacionalidade. A gente pode falar, então, talvez muito mais em xenofobia nesse sentido. Uma situação que acontece muitas vezes é que o estrangeiro procura um agente imobiliário. O agente imobiliário encontra algumas opções de apartamentos ou casas e apresenta ao estrangeiro. Muitas vezes o estrangeiro se interessa por um deles, mas quando o agente imobiliário informa ao proprietário de que o candidato a inquilino é um estrangeiro, e aí muitas vezes o pedido é negado, sem nenhuma explicação. Entre os estrangeiros que talvez tenham sido mais estigmatizados historicamente, a gente pode destacar com clareza os coreanos, os chineses e agora, mais recentemente, também nós, os brasileiros, mas também filipinos, vietnamitas e outras nacionalidades do sudeste da Ásia. Um outro exemplo de situação na qual estrangeiros podem sofrer preconceito aqui no Japão é nas escolas. Há alguns anos eu fiz um trabalho voluntário junto a crianças brasileiras em escolas japonesas e tive alguma proximidade com essa problemática. O que acontece é que muitas vezes crianças estrangeiras ou crianças cujos pais são de nacionalidades diferentes, muitas vezes um japonês e um estrangeiro, acabam sofrendo bullying por parte das outras crianças, das crianças japonesas na escola. Esse bullying muitas vezes pode se manifestar na forma da criança estrangeira ser excluída dos grupinhos de amigos e muitas vezes até em situações mais graves, de ser chamadas por nomes, situações mais desagradáveis desse tipo, que acabam muitas vezes tendo impacto sobre a psicologia das crianças. Voltamos a falar com a professora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Doutora Priscila, a gente viu o Lucas explicando que a Constituição, inclusive, do Japão tem essa previsão de combate à discriminação. Como que ela pode ser colocada em prática? E o Japão também é signatário de tratados internacionais nesse sentido? Bom, a Constituição ela só é colocada em prática a partir da perspectiva que a gente vê uma lei infraconstitucional estabelecendo aspectos concretos para colocar esses termos constitucionais em uma prática adequada e implementado por intermédio de políticas governamentais. Isso é inegável. Se a gente não tiver políticas públicas, a gente não implementa uma Constituição. Só que para ter políticas públicas, nós precisamos de lei. Então, o Japão, ele tem unido esforços, ainda que retoricamente, para partilhar dessas leis e de políticas públicas, e bem como no ambiente internacional, o Japão é signatário de diversos tratados que visam combater essa discriminação racial e também a xenofobia. Por exemplo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que proíbe a discriminação racial em todas as suas formas e exige que os estados adotem medidas para combater o racismo e promover a igualdade racial. Segundo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele não aborda esse pacto especificamente a questão da xenofobia, mas protege os direitos humanos básicos para todo e qualquer cidadão que se encontre dentro do Estado, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, independentemente da origem dessa pessoa. E o terceiro que eu acho importante destacar é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Combate essa discriminação múltipla contra a mulher, e também vai combater essa discriminação em relação à origem étnica da mulher. Então, a gente tem um aspecto específico porque a gente sabe que a mulher, ela sempre é vulnerabilizada dentro de uma sociedade e é importantíssimo que o Japão implemente essa convenção, que ele faça parte, pensando sempre em garantir direitos também para a população que sofre pela marginalização ao longo da história, que são as mulheres, e também está a par dessa afronta que é a xenofobia. E o Brasil tem o 4º maior número de estrangeiros que vivem no Japão. E o Lucas vai mostrar agora como os japoneses avaliam a presença dos brasileiros e outros estrangeiros no dia a dia das cidades. E mais, a pressão internacional que o país sofreu para eliminar esse tipo de preconceito. Os
os estrangeiros aqui no Japão muitas vezes são rotulados como pessoas que não têm educação ou que são incivilizadas, talvez por não conhecer as regras da sociedade ou por não segui-las. Regras, por exemplo, relacionadas com a separação do lixo ou a regra de fazer silêncio em locais públicos. Agora, é claro que isso é uma generalização, é um preconceito, e muitas vezes os estrangeiros podem ser injustamente acusados de alguma situação. E apesar desses preconceitos, o Japão é hoje um país que tem uma necessidade muito grande de importar mão de obra estrangeira. Isso porque a população nativa do país está se reduzindo e o número de nascimentos não tem sido suficiente para repor. Apesar de existirem ainda alguns problemas, a minha percepção pessoal ao longo dos últimos 7 anos morando aqui é que a situação tem melhorado gradativamente. Isso porque o Japão tem recebido pressão internacional, inclusive de organizações internacionais, para aprimorar o seu marco jurídico em defesa dos direitos dos imigrantes, dos estrangeiros de modo geral, mas também porque a sociedade tem gradativamente tomado consciência das problemáticas que essas minorias vivenciam por aqui. Ano após ano, a população estrangeira residente no Japão tem crescido. Hoje, nós somos cerca de 2% da população do país. E nós temos percebido também uma diversificação das nacionalidades. Por exemplo, hoje em dia já é muito mais fácil ver muitas pessoas de pele negra provenientes das Américas, mas também do continente africano. Com tudo isso, minha esperança pessoal de que, com o passar do tempo, o país se torne cada vez mais receptivo aos estrangeiros. Porque, no fundo, é um ótimo país. Espero que tenha sido interessante e tenha trazido alguma informação útil para vocês. Um abraço. Doutora Priscila, vamos fazer agora um paralelo aqui com o Brasil. Como que tem sido a receptividade também dos brasileiros aos estrangeiros que decidem viver aqui? Quais os direitos que eles têm aqui no Brasil? O estrangeiro, desde 2017, ele goza de todos os direitos, basicamente, que o próprio brasileiro tem, né? Então, a gente tem aí um marco histórico na nossa história que vem a ser justamente 2017. Por quê? Porque desde 1981, passando pela Constituição de 1988, ainda que a Constituição preveja uma igualdade entre brasileiros e também estrangeiros em termos de direitos, a gente vivia sob a égide do Estatuto do Estrangeiro. E o Estatuto do Estrangeiro ele foi construído na ideia que o estrangeiro era uma ameaça à soberania nacional e à segurança nacional. Então, o estrangeiro ele era visto com muita ressalva. A partir de 2017, o estrangeiro ganhou muitos direitos na prática por conta da Lei de Imigração, Lei 13.445, de 2017, e hoje a gente vê direito à liberdade civil, direito aos direitos econômicos, direitos sociais, o direito à liberdade de circulação em âmbito nacional. Doutora Priscila, e o estrangeiro pode fazer uma denúncia por racismo, por exemplo? Tem direito a fazer uma denúncia e se valer de todas as garantias constitucionais para combater esse crime. Então, mandado de segurança, tem direito a se valer do habeas corpus, os remédios constitucionais. E mais do que isso, ele tem proteção também. As medidas de proteção às vítimas de crimes de violações de direitos humanos. Então, todos aqueles direitos que são imputados e que podem ser exercidos pelo brasileiro, o estrangeiro está apto também para exercê-los. E recentemente, inclusive, nós tivemos uma alteração na lei de injúria racial, que agora está equiparado ao crime também de racismo. Vamos explicar um pouco o que mudou na prática? Quando a gente fala em injúria racial, ela tinha um abrandamento em relação às penas. A partir do momento que ela é equiparada ao crime de racismo, a gente vê uma aplicação de penas maiores para esse crime de injúria racial, primeiro ponto. E segundo ponto, obviamente, todas as pessoas que cometerem atos de discriminação em função da cor, da raça e da etnia vão poder ser julgadas a qualquer momento, ou seja, o crime se tornou imprescritível. Segundo ponto, não existe mais a possibilidade de fiança para o Instituto da Injúria Racial, para o crime da injúria racial. Então, basicamente, né, a partir do momento que essa pessoa é presa, não existe mais a perspectiva de afiançamento dessa pessoa. Terceiro, outro ponto super importante, existiu uma mudança em relação à pena prevista. A gente vê hoje a pena prevista para injúria racial sendo majorada de 2 a 5 anos de reclusão, quando anteriormente era de 1 a 2 anos. E por último, acho super importante destacar que foi alterado também para incluir a questão do racismo recreativo. O que é o racismo recreativo? Basicamente,
quando acontecer esse racismo por intermédio de piadas ou brincadeiras, né, com caráter racista. E a partir desse racismo recreativo, previu-se, né, com essa equiparação da injúria racial para com o crime de racismo, a pena aumentada de 1/3 até metade, podendo ainda ser agravada se for cometida ou difundida por redes sociais ou publicações de qualquer natureza. Então, foi um ganho inestimável para o Brasil essa equiparação da injúria racial ao crime de racismo em si. Doutora Priscila, eu agradeço muito a participação da senhora no nosso programa. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até a próxima!